Estudo do Evangelho de Jesus, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 11 de Romanos. Digo, pois, porventura rejeitou Deus o seu povo? De modo nenhum. Porque também eu sou israelita, da descendência de Abraão e da tribo de Benjamim. Aí Paulo está mostrando que Deus não rejeitou o seu povo porque estava seguindo Jesus. E ele mostrava sua descendência, sua linhagem, e era um seguidor e respeitador de Deus e suas leis. Deus não rejeitou seu povo que antes conheceu. Ou não sabeis que a Escritura diz que Elias não falava a Deus contra Israel, dizendo: Senhor, mataram os teus profetas e derribaram os teus altares, e só eu fiquei, e busco a minha alma? Mas que lhe diz a resposta divina? Reservei para mim 7.000 varões, que não dobraram os joelhos diante de Baal. Portanto, aqui ele vem mostrando que Elias agia com rigor para que as pessoas não se dobrassem a Baal. Ele procurava instruir, procurava ajudar, tomava atitudes extremamente enérgicas para que as pessoas entendessem que não podia seguir Baal. E ali, ele está mostrando que Deus não rejeitou aquele povo. Deu condições deles passarem por aquelas tribulações, por aquelas situações, mas conforme está, 7.000 se salvaram. Assim, pois, também, agora, neste tempo, ficou um resto, segundo a eleição da graça. Mas se é por graça, já não é pelas obras. De outra maneira, a graça já não é graça. Aí, ele deixa claro que a maioria de nós temos que seguir ao Cristo e chegar ao bom entendimento de Deus para sermos salvos pelas obras. Mas tem aqueles que chegam pela graça, que chegam de última hora, mas é de última hora para nós. Mas e o que o Espírito dele já fez antes? E a boa vontade dele em fazer a obra do Cristo naquele momento? Pois que o que Israel buscava não o alcançou, mas os eleitos o alcançaram, e os outros ficaram endurecidos. Israel buscava a bênção de um mensageiro divino para servir de marco para a transformação da humanidade. Jesus chegou, não aceitaram, não o entenderam. Ficaram com o coração endurecido, mas muitos o seguiram e trabalharam arduamente na divulgação do Evangelho. Como está escrito, Deus lhes deu espírito de profundo sono, olhos para não verem e ouvidos para não ouvirem, até o dia de hoje. Essa questão do sono é delicada, porque as pessoas estão ali, mas elas não entendem e não ouvem quando se explica algo que sai daquele padrão que elas estabeleceram. É uma hipnose. E se está na hipnose, você está no sono. E naquele estado de sono, você sonha. E aí você acorda depois em um pesadelo muito maior, porque você negligenciou toda uma etapa de fazer o bem, toda uma etapa de construir um mundo melhor. E Davi diz: torne-se-lhes a sua mesa em laço e em armadilha, e em tropeço por sua retribuição. Escureceram-se-lhe os olhos para não verem, e encurvem-se-lhes continuamente as costas. Digo, pois, porventura tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum. Mas pela sua queda veio a salvação aos gentios, para os incitar à emulação. Mas como eles tropeçaram, mas o tropeço deles foi uma queda muito grande, em uma forma irremissível? De jeito nenhum. À medida que eles expulsavam os cristãos de Jerusalém, de Israel, eles iam para outros lugares e pregavam o Evangelho. Então, até aquele endurecimento deles, aquele afã de perseguir o Cristo que estava nascendo, o cristianismo que estava nascendo, serviria depois para impulsioná-los para um caminho de redenção, para um caminho de vivência, para um caminho de serem melhores.
Tudo é um processo de melhoria, um processo de aperfeiçoamento. Por isso que Paulo deixou bem claro, a queda deles foi a redenção dos gentios. Porque ele, já que os judeus não queriam ouvi-lo, ele foi ensinar para os gentios. Gentios quer dizer estrangeiros, ou todos aqueles que não são israelitas. E se a sua queda é a riqueza do mundo, e a sua diminuição a riqueza dos gentios, quanto mais a sua plenitude. Porque convosco falo, gentios, que enquanto eu for apóstolo dos gentios, glorificarei o meu ministério, para ver se, de alguma maneira, posso incitar à emulação os da minha carne e salvar alguns deles. Então, naquele momento, Paulo mostra que foi importante para os gentios a perseguição dos judeus. Mas ele se esforçava ardentemente para, mesmo trabalhando, ensinando aos gentios, ele pudesse converter alguns judeus ao cristianismo, pudesse converter alguns judeus para o entendimento transcendente das regras das leis de vida. Porque se a sua rejeição é a reconciliação do mundo, qual será a sua admissão, senão a vida dentre os mortos? E se as primícias são santas, também a massa o é. Se a raiz é santa, também os ramos o são. E aí ele está mostrando. As plantas que produzem bons frutos, que produzem frutos saudáveis, vai dar uma massa saudável. Uma raiz boa e saudável vai dar ramos bons e saudáveis. Se nós procurarmos agir de forma saudável, de forma construtiva, nós vamos, e edificante, nós vamos estar construindo, edificando e agindo de forma construtiva e edificante. E se alguns dos ramos forem quebrados, e tu, sendo zambujeiro, fostes enxertado em um lugar deles, e feito participante da raiz e da seiva da oliveira. Como eles eram estrangeiros, eles estavam sendo enxertados de alguns galhos do evangelho em seus corações, para que ele pudesse crescer e dar boa seiva, dar boa raiz e deixar bons ensinamentos para o próximo. Não te glories contra os ramos, e se contra eles te gloriares, não és tu que sustenta a raiz, mas a raiz a ti. Ou seja, vamos respeitar aqueles que estão começando agora, vamos respeitar aqueles que estão iniciando no Evangelho, porque somos frágeis, somos necessitados de amparo, somos necessitados de ser impulsionados. Dirás, pois, os ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Está bem, pela sua incredulidade foram quebrados. E tu estás em pé pela fé. Então, não te ensoberbeças, mas teme. Aqueles que estavam ali achando-se melhores, achando que eram muito importantes, deveriam ficar atentos, deveriam tomar cuidado e agirem segundo os princípios estabelecidos pelo Senhor. Porque a partir daquele momento, a partir de um dado momento, eles teriam que abrir os olhos para as grandes verdades da vida e procurarem seguir, com discernimento, amor e fé, os caminhos que conduziriam o Pai. E ali, ele mostra que aqueles que ainda estão de pé pela fé não se ensoberbeça, não se torne arrogante por causa disso, mas respeite a Deus, ame a Deus. Saiba que tem consequências não seguir os ensinamentos divinos. Porque se Deus não poupou os ramos naturais, teme que não poupe a ti também. Os principais trabalhadores lá em Jerusalém passaram por grandes apertos. E o próprio Cristo foi crucificado. Não esperemos conforto em trabalhar pelo Cristo. Esperemos trabalho e tribulações. Considera, pois, a bondade e a severidade de Deus. Para com os que caíram, severidade. Mas, para contigo, a benignidade de Deus.
Se permaneceres na sua benignidade, de outra maneira, também tu serás cortado. Todos que procurarem ser bons, procurarem se espelhar nos ensinamentos de Deus para seguirem os caminhos redentores do Cristo, esses serão tranquilos. Mas qualquer vacilo, você pode ser cortado. Você vai sentir o peso das suas consequências. Não aqui no mundo físico, mas no mundo espiritual. E também eles, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados. Porque poderoso é Deus para os tornar a enxertar. Então, todos que procuram acreditar, todos que procuram entender, todos que procuram vivenciar o Evangelho, eles estão sendo enxertados nas luzes do bem, do amor e da fraternidade. Porque se tu fostes cortado do natural zambujeiro e contra a natureza enxertado na boa oliveira, quanto mais esses que são naturais serão enxertados na sua própria oliveira. Olha que interessante. Ele fala que poderia-se usar uma raiz de zambujeiro para enxertar um galho de oliveira. E assim fazer produzir os frutos da fé, do amor e da fraternidade. E a oliveira era um importante meio de comércio para eles. Produzia o fruto, a azeitona, produzia também o óleo tão essencial à manutenção da vida e da economia daquela região. E aí ele fala que se eles são ainda o ramo da própria oliveira, tem raiz da oliveira, em sendo enxertado para esse ramo de Cristo, eles serão ainda mais beneficiados. Porque não quero, irmãos, que ignoreis este segredo, para que não presumais de vós mesmos, que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. Conforme Israel foi se endurecendo, foi deixando de ser vigilante, deixando de ser observador da lei, não entendendo que tinha que se aperfeiçoar mais, eles acabaram sendo dominados. E aí nós temos que ter cuidado, porque se a gente se endurece com os nossos pontos de vista, com as nossas manias, a gente acaba sendo dominado pelos nossos próprios erros, pelos nossos próprios vícios. E assim todo Israel será salvo, como está escrito. De Sião virá o libertador, e desviará de Jacó as impiedades. E este será o meu concerto com eles, quando eu tirar os seus pecados. Assim que, quando o Evangelho são inimigos por causa de vós, mas quanto à eleição, amados por causa dos pais. O libertador veio. Seguindo a linhagem que eles queriam, ele veio. Ou que eles descreviam, melhor dizendo, porque eles descreveram a linhagem do pai de Jesus, mas o espírito preparado para ser mãe de Jesus foi o mais bem preparado, foi o mais bem escolhido para reencarnar e como agir para que Jesus nascesse e cumprisse a sua missão. Portanto, ele tenta tirá-los dos pecados. E para isso, mesmo que eles se tornem inimigos por causa do Evangelho, eles são amados por causa dos pais, por causa das raízes que eles tinham no judaísmo. Ou como descendência de Jacó. Então eles tinham que prestar atenção para que eles pudessem continuar trabalhando no bem, continuar edificando as forças do bem, seguindo os caminhos necessários ao processo de evolução de cada um. Porque os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. Porque assim como vós também, antigamente, fostes desobedientes a Deus, mas agora alcançastes misericórdia pela obediência deles. Assim também agora foram desobedientes para sempre alcançarem misericórdia pela misericórdia e a vós demonstrada. Ele vai mostrando para nós que nós temos que fazer todo um processo de entendimento, um processo de aperfeiçoamento para começarmos a ser obedientes a Deus a partir de agora, começarmos a serem bons seguidores dos ensinamentos de Deus, porque somente assim alcançaremos a misericórdia, alcançaremos a paz, alcançaremos a luz.
E a gente vai alcançar a misericórdia porque Deus é misericordioso. Ele já demonstrou ter muita misericórdia de nós e nós vamos conseguindo caminhar para alcançarmos essa misericórdia, para alcançarmos essas bênçãos que vêm para nós, para nos fortalecer, para nos engrandecer, para nos fazermos melhores. Trabalhar, pois, pelo nosso aperfeiçoamento, pela nossa melhoria, é o que nós devemos fazer para alcançarmos essa misericórdia e sairmos da desobediência daquele homem velho, da desobediência do nosso passado, para sermos mais conscientes das nossas responsabilidades e obedientes às leis de Deus. Porque Deus encerrou a todos debaixo da desobediência, para quê? Para com todos usar de misericórdia. E aí ele coloca, se todo mundo sendo desobediente, todo mundo sendo transgressor, maior a misericórdia de Deus na sua conversão, quando você volta-se para o bem. Ó a profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Para nós alcançarmos a paz, nós temos que passar por uma grande transformação, por uma grande melhoria de nossos sentimentos. Mas as leis divinas são insondáveis e nos dá a oportunidade de reparar nossos erros e de caminharmos com segurança, mantendo a fé, mantendo a confiança, mantendo o sentimento de fraternidade. E todos nós não conseguimos entender, inescrutáveis quer dizer, nós não vamos conseguir entender o caminho dessa justiça divina. Nós temos que aprender a obedecer e confiar em Jesus. Porque quem compreendeu o intento do Senhor, ou quem foi que o seu conselheiro? Temos que procurar entender que Jesus veio para nos dar um caminho, veio para nos dar um horizonte, veio para nos dar uma forma de caminharmos com segurança. E aí, nós temos que saber ser bons cristãos e saber a quem ouvir, que quem é o nosso conselheiro. Quem está nos dando conselho? Está passando com informações seguras, compatíveis com a nossa necessidade evolutiva? Ou quem lhe deu primeiro a ele, para que ele seja recompensado? Porque dele, e por ele, e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Então Jesus, que já tinha todas as informações, tinha todos os conhecimentos, tinha todo o seu potencial de esclarecimento para nós, ele já era perfeito, tinha tudo que nós precisávamos ter para essa transcendência, para esse nosso aprimoramento, para esse aperfeiçoamento. Sigamo-lo e estaremos seguros, sigamo-lo e estaremos construindo e edificando um mundo de amor e de paz, de fraternidade e de luz. Que Jesus esteja sempre abençoando o nosso lar, sempre iluminando nossos corações e nossa consciência.